Olá! Você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver este problema. Calcule a área do paralelogramo em que os seus lados são determinados pelos vetores AM e AN, sendo MN os pontos médios dos segmentos AB e AC, respectivamente, onde A tem coordenadas 5, menos 6 e 10, B, menos 3, 4 e menos 8 e C, 1, menos 2 e 2. Bem, eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Já marquei aqui os pontos A, B e C, o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, o ponto N é o ponto médio do segmento AC. Então aqui eu tenho o vetor AM e o vetor AN que vai determinar para nós o paralelogramo, que eu marquei outro ponto aqui, ó. Paralelogramo AMDN. Então nós queremos a área deste paralelogramo. A área deste paralelogramo, ela é dada por esta fórmula aqui, ó. A área do paralelogramo, ele é um módulo do produto vetorial do vetor AM pelo vetor AN. Então nós temos que encontrar o vetor AM e o vetor AN. Como é que eu calculo o ponto médio do segmento AB, que é o ponto M? Ele vai ser igual à média aritmética das componentes. Então, x do ponto B mais o x do ponto A dividido por 2. Y do B mais y do A dividido por 2. Z do ponto B mais o Z do ponto A dividido por 2. O x do ponto B é menos 3. O x do ponto A é 5. O y no ponto B é 4, o y no ponto A é 6, o z do ponto B é menos 8 e o z do ponto A é 10. Então 5 menos 3, 2 dividido por 2 dá 1. 4 menos 6 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E menos 8 mais 10 dá 2 dividido por 2 dá 1. Então o ponto M tem coordenadas 1, menos 1 e 1. Ponto N, está aqui, ó, é o x do ponto C mais o x do ponto A dividido por 2, a primeira componente. O y do ponto C mais o y do ponto A dividido por 2, segunda componente. O z do ponto C mais o z do ponto A dividido por 2, terceira componente. Então, o x do ponto C é 1, o x do ponto A é 5. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Y do ponto C é menos 2, y do ponto A é menos 6. Menos 2, menos 6, menos 8 dividido por 2, menos 4. O z do ponto C é 2 e o z do ponto E é 10. 10 mais 2, 12, dividido por 2, 6. Então, o N tem coordenadas 3, menos 4 e 6. Agora, vamos encontrar o vetor AM, que é M menos A. O M está aqui, 1 menos 1 e 1, e o A é 5, menos 6 e 10. Subtrair um ponto é o mesmo que somar o oposto. Então, 1 mais o menos 5 dá 1 menos 5, menos 4. Menos 1 mais 6 dá 5. 1 menos 10, menos 9. Então aqui eu já tenho o vetor AM, menos 4, 5 e menos 9. O vetor AN é N menos A. Então o vetor AN é N, 3 menos 4 e 6, está aqui, menos o A, 5 menos 6 e 10. 3 menos 5, menos 2, menos 4 mais 6, 2, 6 menos 10, menos 4. Então aqui eu tenho o vetor AN, menos 2, 2 e menos 4. Então agora vamos calcular primeiro este vetor aqui, o vetor AM, vetorial com o vetor AN. Então, como é que se calcula este vetor aqui? Para depois calcularmos o módulo dele, que vai ser a área do paralelogramo. Então ele é dado por um determinante simbólico de ordem 3 por 3, onde eu tenho na primeira linha os vetores I, J e K, na segunda linha as componentes do vetor AN, menos 4, 5 e menos 9, e na terceira linha as componentes do vetor AN, menos 2, 2 e menos 4. Isso vai dar para nós um vetor de coordenadas x, y e z. Lá no episódio 37 do SGA, eu explico como é que se calcula o produto vetorial. Episódio 37. Vou marcar aqui, ó. 37 do SGA. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para não ficar junto. Então dá uma olhadinha lá que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Para calcular a componente x, ela é dada por um determinante de ordem 2 por 2. O y também e o z também. Então, para encontrar o x, eu elimino a primeira linha
e a primeira coluna aqui desse determinante. Sobra o 5 menos 9 e o 2 menos 4. Para calcular o y, eu elimino a primeira linha é a segunda coluna. Sobra o menos 4, menos 9 e o menos 2 e o menos 4. Está aqui. E para calcular o z, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Sobra o menos 4 e o 5 e o menos 2 e o 2. Então eu tenho os três determinantes de ordem 2 por 2. Então, num determinante de ordem 2 por 2, o elemento 5, o elemento que está aqui nessa posição, o elemento que está nessa posição, fazem parte da diagonal principal. O elemento que está nessa posição, o elemento que está nessa posição, diagonal secundária. Então, eu multiplico os elementos da diagonal principal, 5 vezes menos 4, menos 20. E subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária. Menos, com esse menos aqui dá mais, 2 vezes 9, 18. Menos 20 mais 18, menos 2. Achei o x do nosso vetor ali, menos 2. O y tem um detalhe, eu tenho que trocar o sinal, por isso tem esse sinalzinho de menos aqui na frente. Então, menos 4 vezes menos 4 dá 16. Menos da fórmula com esses menos aqui vai dar... Ó, eu tenho menos da fórmula, com esse menos dá mais, com esse outro menos dá menos. Então, menos. 2 vezes 9, 18. 16 menos 18, menos 2. Com menos que tem que trocar do y, vai dar 2 para o y. E o z, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos da fórmula com esse menos dá mais, 2 vezes 5, 10. 10 menos 8, 2. Logo, o vetor é resultante do produto vetorial do vetor AM pelo vetor AN, vai ter coordenadas menos 2, 2 e 2. Observe que são todos múltiplos de 2. Eu estou colocando aqui o 2 em evidência aqui. Então, colocando o 2 em evidência, eu vou ter menos 1, 1 e 1. Eu pego essa componente e divido por 2, dá menos 1. Essa divido por 2 dá 1. E essa divido por 2 dá 1. Logo, o vetor AM vetorial com AN é igual a 2 que multiplica menos 1, 1 e 1. Eu escrevi dessa maneira para calcular um módulo, fica mais fácil. Tá? Então, como é que calcula o módulo? Então, é o módulo deste vetor. O módulo desse vetor, esse vetor aqui, ele está multiplicado por escalar, tá vendo? Esse daqui é um vetor, tá? Só que está multiplicado pelo esse 2 aqui. Aqui é um vetor multiplicado pelo escalar 2. Então, quando eu tenho um escalar que multiplica um vetor, para calcular o módulo dele, é o módulo do escalar e o módulo desse vetor aqui. O módulo do escalar é um número real. Né? O módulo de 2 é 2, é o valor absoluto dele, é sempre positivo ou zero. Mas aqui no caso nós vamos ter sempre um número positivo ou negativo aqui. Então, o módulo vai ser sempre positivo. Então, o módulo de 2 é 2. E o módulo desse vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, menos 1 e 1 e 1. Repete o 2 aqui, raiz quadrada, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1 e 1 ao quadrado 1. Então aqui eu tenho que o módulo vai ser 2, raiz quadrada de 3. Logo, a área do paralelogramo é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3 unidades de área, que é área, tá? Deixa eu só marcar aqui o A, unidades de área. Beleza? Então, assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça a inscrição. Aqui em cima à direita no card você vai encontrar uma playlist de cálculo, dá uma olhadinha lá, bem legal. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você vai encontrar o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.